Fala, povo! Tudo beleza? Tudo certinho? Tudo na paz? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos de vídeo de dicas. E as dicas de hoje serão dicas de upgrade que você pode estar fazendo para melhorar o seu pedal e assim te fazer mais feliz. Então, para você que está começando e deseja melhorar um pouco mais as suas pedaladas, os seus rolês com seus amigos, já deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e vamos lá para as dicas de hoje. A primeira dica que eu tenho para dar para vocês de um upgrade muito bom para se fazer é com relação aos pneus da sua bicicleta. Normalmente uma bike mais de entrada, quando você compra ela tende a vir com pneus não tão bons assim para quem procura algum tipo de rendimento na mountain bike. Comumente as bikes mais de entrada tendem a vir com pneus de arame ainda, são pneus bem pesados, pneus que não têm uma maleabilidade muito boa, não aceitam tubeless, sendo assim pneus de menor qualidade. Os pneus melhores, que vão custar um pouco mais caro, mas também não são dos upgrades mais caros, são pneus mais leves, pneus de Kevlar, tendem a ter uma maleabilidade um pouco melhor, os compostos utilizados neste pneu também são melhores e já faz com que você utilize pneus sem câmera, ou seja, os pneus tubeless. Temos três quesitos que iremos elencar aqui com relação aos pneus, que são maior grip, pneu mais leve e mais segurança. Escolhendo o pneu certo, você vai ter essas características muito bem encaixadas com a sua pedalada. Se você costuma pedalar em majoritariamente asfalto, hora ou outra você acaba pegando um estradão de terra, um pneu muito cravudo não vai ser o ideal para você, não vai ter o grip certo para o local que você utiliza. Pneu com cravo um pouco mais baixo, com uma rolagem um pouco melhor, vai te dar um pouco mais de conforto e um pouco mais de velocidade nesses trajetos. Agora, se você utiliza a sua bike em muitas trilhas, locais com pouca iluminação, o que gera bastante umidade, pneus com mais cravos vão te dar mais segurança do que pneus de rolagem. Vão te dar mais aderência ao solo, que é um solo mais úmido, então cravos mais altos vão te segurar mais no chão, o que vai te dar um pouco mais de segurança também durante o seu pedal. Agora, se você utiliza a bike para trajetos urbanos, ir para o trabalho, fazer deslocamentos assim da casa para o trabalho, da casa para a faculdade, escola, aí nestes casos um pneu semi-slick já seria um pneu mais ideal para você também, já que você não vai pegar trilhas, você não precisa de cravos para te dar aderência. Pneus semi-slick são aqueles pneus lisos, porém com certas ranhuras, justamente para em dias chuvosos a água poder escoar do pneu e não deixar ele tão liso. Mas são pneus muito bons para você fazer deslocamento na cidade, já que normalmente na cidade ela é majoritariamente asfaltada, ele vai te dar um pouco mais de rendimento e você vai conseguir se deslocar com mais facilidade e mais agilidade também. Hoje no mountain bike mais competitivo nós falamos muito da largura do pneu. Há um tempo atrás era bastante utilizado pneus com larguras de 2.2, 2.1. Hoje em dia, no XCO, você já vê bastante gente utilizando pneus de 2.4, que são pneus mais largos, mais abertos lateralmente. Isso vai te dar um pouco mais de conforto, podendo colocar uma calibragem um pouco menor no pneu. Como a base de contato dele é maior, justamente porque ele abre um pouco mais o pneu, então a base de contato fica um pouco maior. Isso te dá mais aderência, mais contato com o solo, fazendo com que você também tenha mais segurança durante curvas ou descidas muito íngremes. Pneus um pouco mais estreitos, 2.2, 2.1, são pneus muito bons para rolagem. Você juntando essa largura de pneu com cravos mais baixos e cravos centrais mais contínuos, vai te dar um pouco mais de rolagem e de velocidade também durante o seu pedal. A segunda dica que eu tenho para dar para vocês é com relação ao selim da sua bicicleta também. Quando você compra uma bike já montada, ela vem com um selim normalmente bem
genérico, vamos dizer desta forma. As bikes mais de entrada tendem a vir com selins com bastante estofamento, dando a sensação de maior conforto, e as bikes mais tops também já vêm com selim, o que normalmente pode não se encaixar com o seu biotipo. Por isso que existe hoje o Bike Fit. Se você já pedala e já tem um Bike Fit bem estruturado, você vai saber a distância entre os seus isquios, e isso vai delimitar o tamanho mais adequado de selim para você. Basicamente, o que você tem que entender para saber qual o selim mais correto para você. A base aonde você senta, ela tem diversas larguras diferentes. Você pode pegar um selim com 3, 4 medidas de largura diferentes, justamente para se adequar ao seu biotipo. Isso vai facilitar bastante, te dando mais horas sentadas na bike, ou seja, mantendo mais conforto durante o seu pedal, fazendo com que aquele seu pedal de 2, 3, 4 horas não fique tão maçante para os seus fundos. Mas se você está começando agora e acha que por ter um bike fit mais adequado, você não vai mais sentir dor na bunda quando pedala, vamos com calma, porque é normal sentir um desconforto por longos pedais. O que você não pode é que esse desconforto faça com que você tenha dores crônicas. Quando você for escolher um selim, você vai achar selins mais longos, selins mais curtos igual a este meu, selins com a base de contato mais estreitas, mais largas. Com relação aos selins mais longos ou mais curtos, depende muito do seu gosto pessoal. Eu estou gostando bastante disso aqui, que ele é um pouquinho mais curtinho. Selins mais longos para quem gosta de sentar mais na ponta do selim em momentos onde tem que fazer mais força. Pode ser mais adequado, mas isso também, como eu disse, é questão pessoal. Você vai descobrir qual que se encaixa melhor para o seu tipo de pedal. Os selins também, alguns modelos possuem um vazado no meio deles. Isso serve para dar algum alívio de pressão durante o pedal, o que também gera um pouco mais de conforto para algumas pessoas. No meu caso, este selim, ele possui um vazado bem grande, porque como a minha posição ela é um pouco mais inclinada, o meu períneo, que é a região entre as pernas, fica muito apoiado, e isso pode gerar um certo desconforto por pressão e impedir a passagem sanguínea da região. Com o tempo isso pode gerar até amortecimento das partes e com o tempo alguma lesão um pouco mais séria. Então, se você já tem sentido esse desconforto, um formigamento, um amortecimento da região, pode ser interessante você optar por um selim com um vazado um pouco maior. Isso não é só para homens, mulheres também podem utilizar esse tipo de selim, mas na maioria das vezes não chega a ser necessário. Existem os selins com apenas uma concavidade no meio, ele não possui um vazado de fato, mas existem esses já vazados também. Então é mais uma questão de biotipo, saber escolher o selim correto para você estar utilizando e também melhorar um pouco mais o conforto do seu pedal. Se você é iniciante e não tem um bike fit feito ou não tem a possibilidade de fazer um bike fit agora, dá uma conferida na loja onde você comprou a bike, veja se eles têm o material para fazer pelo menos a medida dos isquios, para você ter uma noção para quando você for trocar o selim da sua bicicleta, já escolher o selim correto para ela. Terceira dica para que você que está começando a pedalar, ou até para você que já pedala, é com relação aos punhos da sua bicicleta, ou manoplas, como é chamado em alguns lugares também. Hoje nós temos vários tipos de manoplas no mercado, temos as de borracha, temos as de silicone, temos as de EVA também, mas todas elas vai depender bastante do tipo de pegada que você tem, do tipo de luva que você utiliza, mas todas elas têm que te dar conforto também. Como nós estamos falando aqui de ponto de contato, então você vai ter que ter uma boa ergonomia e um bom conforto na hora de fazer a pegada na sua bicicleta. Eu estou utilizando as de silicone ultimamente, tenho gostado bastante. Antigamente eu sentia bastante desconforto na mão com formigamentos e hoje já não tenho mais este problema. As luvas que eu utilizo não possuem gel, então elas são luvas mais lisas, vamos dizer assim. Então esses punhos de silicone têm sido muito bons para mim, porque eles têm uma absorção de impacto muito boa e também impedem este formigamento que ocorria antes nas minhas mãos. Antigamente eu utilizava punhos de borracha, hoje esses de silicone têm me ajudado bastante também. O quarto upgrade que você pode estar fazendo é sair dos pedais tradicionais e colocar um pedal clip. Isso pode soar um pouco amedrontador para quem não utiliza pedal clip,
mas acredite, após você começar a utilizar o pedal clip, você vai ter medo de voltar a utilizar pedais. Ao contrário do que muita gente pensa, de que se você utilizar pedal clip você vai estar propenso a maior número de quedas, é muito pelo contrário. A maioria das quedas que acontecem são bem no início. Eu já caí com pedal clip, acho que todo mundo que utiliza também já caiu uma vez na vida, mas justamente foi porque eu esqueci que estava de pedal clip. O primeiro dia, a primeira semana, você tem esse susto inicial de esquecer que está clipado, mas com um treininho de desclipar e clipar, com o tempo você acaba se lembrando com mais facilidade e aos poucos fica automático o movimento de desclipar e clipar. Um exemplo muito bom aqui que eu dou com relação a ter mais segurança com o pedal clip é justamente quando você está numa descida onde tem muito cascalho, muita costela de vaca. Com os pedais, para quem não tem muita técnica, muito conhecimento, os pés tendem a ficar pulando em cima deste pedal e com o tempo pode acontecer dele escapar e você cair, ou até mesmo o pedal escapar e voltar na sua canela, que foi uma coisa que já aconteceu comigo também uma vez. Já com o pedal clip, você e a bike viram uma coisa só, o que te dá mais estabilidade, mais segurança na descida e você consegue colocar a bike aonde você quer exatamente. O pedal clip também te ajuda muito na ergonomia e no movimento de pedalada, porque com o pé bem fixo, estabilizado onde ele deve estar, a tendência de movimentar o pé e modificar a posição que você está em cima da bicicleta é muito menor, a tendência de movimentação lateral de joelho também é muito menor, isso vai fazer com que você sinta menos dores nessas regiões. E até porque se um dia você for fazer um bike fit, o fitter provavelmente vai pedir que você tenha um pedal clip, pois se você não tem, o seu pé vai ficar movimentando e ele não vai ter como encaixar o restante da bike por causa dos seus pés que não estão estabilizados em cima do pedal. Perceba que das 4 dicas que eu dei de upgrade aqui, 3 tem a ver com o ponto de contato, que são os pontos de contato que nós temos com a bicicleta, que seria punhos, bumbum e pés. Os pés vocês não viram porque não está pegando a câmera ali, mas são upgrades importantes porque você vai ter melhoras significativas não somente no seu rendimento, mas também no conforto da sua pedalada, mesmo sendo um pedal passeio ou um pedal de competição. Então você vai sentir uma boa melhora mais na parte de conforto com a sua bicicleta. A quinta dica que eu dou para vocês de um upgrade muito bom para ser feito na bicicleta seria com a suspensão. Uma suspensão melhor vai te dar uma leitura de terreno melhor, vai te dar mais conforto justamente por causa dessa leitura de terreno, ela vai conseguir corrigir melhor o terreno no qual você está pedalando. Normalmente, quando você sai de uma suspensão de mola e vem para uma suspensão hidráulica, você tem um ganho na parte de peso. Ganho no sentido de diminuir esse peso. Então você sai de uma suspensão mais pesada, vem para uma suspensão mais leve. Este baixo peso também vai ser um upgrade, porque a frente da sua bike vai ficar um pouco mais leve e você vai conseguir controlar ela melhor. Ao contrário do que pode parecer, quando uma coisa pesada ela tende a te deixar mais no chão, na bicicleta isso tende a não ser tão verdade, porque querendo ou não você tem que tirar ela do chão em alguns momentos, justamente para fazer algum salto, desviar de algum obstáculo, e se a bike estiver muito pesada, isso fica mais difícil de acontecer. A leitura de terreno fica muito melhor, então também vai te dar mais aderência juntamente com os pneus, porque ela vai quicar menos no chão. A suspensão ela tem que fazer uma cópia perfeita do que está passando embaixo da roda, e se ela faz isso da forma correta, o pneu tem muito mais contato com o chão e com isso ele tem mais aderência ao solo. Se a suspensão não for boa, ou até mesmo for uma suspensão boa, porém não estiver calibrada corretamente, a suspensão vai bater muito forte nessas irregularidades e pode sair de contato com o chão, o que vai perder aderência. Imagina se isso acontece em uma curva, é chão na hora. Então, se você pode fazer este upgrade, porque querendo ou não é um upgrade um pouco mais caro, é um upgrade muito interessante de se fazer também. O sexto e penúltimo upgrade que eu vou dar aqui para vocês hoje faz relação aos freios. Freios melhores vão te dar muito mais segurança e poder de frenagem também. Se a sua bike já é freio a disco, porém é freio a disco mecânico, ou seja, utiliza de cabos para poder fazer a frenagem, cogite a hipótese de trocá-los por freios hidráulicos. Freios hidráulicos têm mais precisão
e muito mais segurança e conforto ao utilizá-los. O conforto é porque com os cabos dos freios mecânicos você tem muito atrito dentro dos conduítes. Então quando você pressiona um freio mecânico você sente bastante rigidez ao fazer isso. Então se você está em um pedal mais longo ou numa descida muito longa, você tende a sentir dor nos dedos porque você está fazendo muita força para manter os freios ativos. Já freios hidráulicos, como por dentro dos conduítes passa óleo, essa pressão tende a ser muito menor e o conforto muito maior. Nos freios a discos hidráulicos mais tops, você apenas utiliza um dos dedos para poder fazer a frenagem e já basta. Se você colocar os dois é capaz de você capotar para frente de tão forte que é o freio. Claro que os freios têm uma modulação muito melhor também do que os freios a cabo. O que seria essa modulação? Seria a quantidade de força e de movimento que você tem que fazer para começar a frear. O freio a disco mecânico, ele tem o trabalho de uma das pastilhas apenas funcionando. Quando você aperta o freio, a pastilha empurra o disco em direção a outra pastilha. Normalmente, quando a roda trava muito mais fácil e muito mais rápido do que um freio hidráulico. Já o freio hidráulico, quando você faz a pressão no manete, as duas pastilhas trabalham para que elas apoiem no disco ao mesmo tempo. A pressão que você utiliza nos dedos também é muito menor, o que te dá muito mais conforto e menos dores, tanto nos antebraços quanto nos dedos também. E por ter uma modulação melhor, que é relacionada àquilo que eu falei de pressionar ele e ele não travar de uma vez só, você tem uma descida muito mais segura, você consegue controlar muito melhor a bicicleta em momentos onde você está descendo um morro, fazendo uma descida de trilha, algo do tipo. Então a bike fica muito mais segura e muito mais na sua mão também. A sétima e última dica que eu tenho para dar para vocês aqui é, na verdade, na minha opinião, a dica mais importante de todas. Que o melhor upgrade que você pode fazer é em você mesmo. Exatamente, meu querido que está acima do peso ou meu querido que não treina na academia também e não se alimenta direito. Essas coisas tendem a fazer um bem muito maior do que apenas aliviar peso da sua bicicleta. Claro que você aliviando o peso da bike, pode ser que você sinta um pouco de diferença, porém se você não treina, a subida vai continuar sendo um inferno para você. Então treine musculação, treine específico para a bicicleta e se alimente da forma correta, que você vai ter melhores resultados do que trocando apenas uma peça, deixando ela mais leve na sua bike. Pense que aquele pedalzinho de final de semana não chega a ser um treino muito específico, então não quer dizer que se você pedala final de semana que você está treinando. Treino é treino. Você vai fazer treinos específicos de sprint, treinos específicos de passo, treinos específicos de subida. Na academia você vai fazer treino específico de resistência, vai fazer treino específico de força. Então treino é uma coisa, pedal com os colegas é outra. A sua alimentação vai auxiliar a você a ganhar mais resistência e a ganhar mais força também. Então pense antes de no final do pedal comer uma pizza, pense em comer carboidratos e proteínas mais limpas para auxiliar também na recuperação deste seu treino que você fez anteriormente. E antes mesmo de sair pro pedal, se alimente de carboidratos bons, de proteínas boas, gorduras boas, para ter um rendimento maior no seu pedal também. Então, a sétima e última dica, como eu disse, na minha opinião é a dica mais importante, que é cuidar de você. Se você quer melhorar na bicicleta, melhore o seu estilo de vida. Não adianta somente você querer tirar peso da bike, porque você vai continuar sofrendo para subir, você vai continuar sobrando no pedal com seus colegas se você não tem resistência ou força para pedalar. Bom, essas foram as dicas de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha com os seus amigos. Deixa um comentário aqui também sobre dicas, alguma coisa que você possa estar fazendo de upgrade, que você fez, curtiu, deixa aqui embaixo também. E é isso, eu sou o Marcos Nascimento e até uma próxima.